Graças a paz, queridos. Então, hoje estamos com a sexta aula e a sétima A. Vocês vão entender por que sétima A, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acho que já está aparecendo aí para vocês. Muito bem. Hoje, então, nós vamos ter a lição 7 e 7A. Por que 7A? Porque é uma introdução da aula 7, que são os testes. Hoje vocês vão receber as orientações de como vocês vão fazer os testes e ô, gente, precisa desligar aí o microfone, tá? Deixa fechadinho aí para não entrar aqui o som. Só na hora que for falar, vocês abrem, por favor. E aí, o que acontece? Então, o tema da sexta aula são os últimos preparativos antes da descoberta, e a lição 7 é qual é o seu dom, que é aí quando vocês descobrem efetivamente o dom de vocês, tá? Então, eu vou andar aqui com isso, muito bem. Vamos recapitular aqui algumas coisas que nós vimos, né? Que até aqui vocês viram no curso que é preciso ter uma visão trinitária de Deus, entender que Deus é Pai, é Filho, é Matheus, Espírito por favor, traz Santo. minha mochila. Eita, Ó, gente, precisa fechar aí o me microfone, tá? desculpa que eu. Me desculpa. Tá joia, Miguel. Já marquei seu nome aqui. Tá? Então, nós vimos que é preciso a gente ter essa visão trinitária de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, para a gente compreender melhor a questão dos dons espirituais, e não só isso, compreender melhor a questão do reino de Deus, entender as diferenças das igrejas, o porquê que tem essas diferenças, enfim. Vocês também estudaram sobre os tipos de cristãos existentes no reino, e você descobriu que a maneira como cada um se relaciona com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vai dar o tom da maneira como cada cristão é. Se ele se relaciona mais com o Deus Pai, ele vai ter características do Deus Pai. Se ele se relaciona mais com Deus Filho, ele vai ter mais características do Deus Filho. Se ele se relaciona mais com Deus Espírito Santo, ele vai ter mais características do Deus Espírito Santo, tá bom? Hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre os dons espirituais e a classificação de acordo com a visão trinitária de Deus, porque os dons espirituais também têm esta relação, tá? Então, vamos ver aqui alguns pressupostos importantes antes da gente entrar na orientação para vocês fazerem o teste, tá bom? Gente, dons e chamado são coisas completamente diferentes. Deus não chama ninguém para realizar uma tarefa para o qual não tenha capacitado esta pessoa. Lembra, dom espiritual não é para sua edificação. Nós já vimos nas aulas passadas que o dom espiritual é para a edificação da igreja, sem estarmos envolvidos na igreja. Mesmo que tenhamos um dom, ele fica adormecido, ok? Porque não tem por que você exercer um dom onde você não vai exercer, vai edificar ninguém. Dificilmente um dom, existem alguns dons que a gente edifica nós mesmos, tá? Mas dificilmente, a maioria deles, a edificação que você proporciona é uma edificação para fora, uma edificação para a igreja, tá bom? A pessoa que sabe ter um determinado dom, mas não usa este dom, é porque provavelmente ele não está no chamado ou está no chamado errado, tá? Então, por exemplo, o que que é dom? Dom é ensino. O que que é chamado? Chamado é eu sou eu tenho o dom de ensino para ensinar jovens. Isso é o chamado, ok? Para trabalhar com jovens. Não me coloque eu para dar aula para crianças. Eu não vou conseguir, porque meu chamado não é com as crianças, tá? Então, qual é a diferença do dom de ensino para quem trabalha com crianças, dom de ensino para quem trabalha com adolescentes, dom de ensino para quem trabalha com jovens, dom de ensino para quem trabalha com adultos? O dom é o mesmo, a questão é o chamado. O chamado é diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem muito dom de ensino, dom de mestre, e ele é chamado para preparar pastores, jovens pastores, lá na África.
Então ele sai daqui do Brasil 2 vezes por ano, vai para a África, para ali na África ele exercer o dom dele, capacitando líderes, capacitando jovens pastores para o pastorado exercerem seu ministério ali na África, tá? Lá em Angola, tá joia? Então, é um chamado que eu não tenho, ok? Eu não tenho esse chamado, embora tenha dom de ensino, tá? Talvez você vai achar o seguinte, que, mas o dom de ensino não é algo, nós vamos ver isso mais profundamente mais para frente, mas alguém que já é um professor, ele pode ensinar na igreja? Pode, mas ele pode não ter o dom. Entenda, tudo voltado com a questão da igreja é um dom, tá? Então, por exemplo, ele pode muito bem ser um excelente professor fora, mas quando ele exerce dentro da igreja, às vezes não é tão profícuo. Por quê? Porque não envolve dom, envolve talento. Talento é diferente de dom. Dom é algo que Deus dá. Talento é algo que é natural seu, ok? Então são coisas completamente diferentes. Talento, dom e chamado, tá? Então, por exemplo, uma pessoa pode cantar muito bem, mas isso não quer dizer que ela exerça um dom espiritual, no caso, o dom de ministração, tá? Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa, vamos supor que ela no mundo era um cantor, cantava muito bem, né? Tem a Marcela Bueno, por exemplo. Marcela Bueno é uma excelente cantora, cantou naqueles, não sei o nome desses programas que tem, que sai, ela é daqui de Jundiaí e ela é membro, na época ela era membro da Igreja Batista Memorial, hoje está na Igreja Batista Boas Novas, e a Marcela Bueno, apesar de ter uma voz maravilhosa e de cantar muito bem, ela não faz muita diferença nos grupos de louvor que ela canta. Isso não é uma crítica, é uma constatação, tá bom? Por quê? Porque uma coisa é o dom, outra coisa é o talento. Ela tem muito talento, a voz dela é linda, tá? Mas, por exemplo, não sem citar nomes, que agora é gente que a gente conhece, você percebe quando alguém está no louvor e tem um dom da parte de Deus ou tem um talento. Às vezes, pessoas com um talento especial, né? Cantam muito bem, são afinadas, ajudam muito, mas não fazem diferença nenhuma no clima do culto. Por quê? Porque quando esta pessoa canta, ela não está exercendo o dom, ela está exercendo um talento. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma amiga nossa, minha da Sejane, Miriam, ela é casada com o pastor Richard Sturz. Ele é americano e ela brasileira, tá? É uma pessoa maravilhosa, a Miriam. Mas a Miriam, ela canta muito bem. E até quando a gente tinha bastante contato com ela ia com um caderninho, abria o caderninho e ela cantava olhando para o caderninho, tá? Mas quando ela cantava, ela fazia solos, meus irmãos, a igreja vinha às lágrimas, a igreja sentia a presença de Deus quando ela cantava. Por quê? Porque ela exercia um dom, tá? Então, tem pessoas que, quando cantam, você sente a presença de Deus quando elas estão cantando, ok? Então, eu espero que fui falando isso, os irmãos entendam muito bem que existe uma diferença do dom chamado talento. Aí eu nem botei talento aí na apostila, tá? Mas não necessariamente uma pessoa que tem uma determinada profissão vai exercer essa profissão na igreja e vai dar tudo certo. Por quê? Porque às vezes ela tem um outro dom. Na igreja ela tem um outro dom e frequentemente o Senhor faz isso, tá? Frequentemente o Senhor faz isso para que as pessoas não entendam que talento é igual a dom. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Sim, eu quero, pastor Renan, Pois falando. não. Pode falar. A gente entendeu o conceito de dom e chamado, e vocação é um sinônimo de chamado?
É um sinônimo de chamado. Ah, perfeito. A gente poderia, então, concluir que o chamado nada mais é do que a aplicação prática do seu dom. É, é aplicação prática, tá certo, Renan. É que a sua pergunta foi muito boa. Tá certo, tá? Mas, por exemplo, não é só a aplicação prática do dom, mas é a aplicação prática do dom de maneira cirúrgica, de maneira precisa. Por quê? Porque se eu disser que o meu chamado é aplicação prática do dom, então, por exemplo, eu tenho um chamado para ensinar crianças, eu tenho o dom de ensino e um chamado para aplicar em crianças, e eu estiver aplicando este dom, exercendo este dom para ensinar adultos, eu não estou dentro do meu chamado. Quer dizer, eu estou aplicando na prática o meu dom, mas não exatamente no meu chamado. Eu consegui entender que dom é uma coisa e chamado é outra, sabe, gente, isso é libertador. Por quê? Porque vai evitar que vocês exerçam o dom de vocês e às vezes sem trazer alegria. Porque, na verdade, é a soma do exercício do dom com o chamado é que vai efetivamente trazer alegria ao seu coração. Por exemplo, eu fui chamado para pastorear, ok? Então, tem um chamado para ser pastor. O que acontece? Quando eu me formei e estava, né, já era conhecido, fazia parte da associação, estava na diretoria executiva da Associação Batista, enfim, eu recebi um convite de duas igrejas para pastorear essas igrejas. Uma igreja média, na época tinha uns 180 membros, tá? E uma outra com em torno de 50 membros, tá? Uma aqui em Jundiaí, outra lá em Campo Limpo Paulista. Embora eu tivesse o dom pastoral, o chamado pastoral, o meu chamado pastoral não era para exercer em nenhuma igreja formada. Era para começar uma igreja. Eu tinha um chamado muito específico de chamar a igreja. Ué, mas você não tem um dom pastoral? Esse dom não pode ser exercido em qualquer lugar? Ok, mas a alegria eu só terei atendendo ao meu chamado. Não sei se eu fui claro, Renan. Foi sim. Agora a gente só fica curioso para descobrir qual é o nosso chamado, né? Muito E bem, o dom vamos lá. também. Vamos lá. Olha só. Então, outro pressuposto importante, tá? Atender ao chamado utilizando seus dons não significa que você não vai errar, tá bom? Alguém que tenha dom de ensino não significa que ele não tenha que preparar uma aula, tá? Alguém que tenha dom de aconselhamento, exortação, não está isento de refletir sobre o tema em que ele vai aconselhar. Então, quando eu estou exercendo, alguém estiver exercendo aconselhamento, ele não pode, de maneira leviana, ir sair falando, né? Na verdade, ele está escutando a pessoa e mais o que ele faz é ouvir do que outra coisa. E quando ele falar, ele vai ser assertivo naquilo que ele vai estar falando, porque ele está fazendo o exercício de refletir sobre o tema o qual ele está aconselhando, tá bom? Alguém que tem o dom de liderança não está isento de planejar muito bem uma reunião, por exemplo. Vamos ter reunião de liderança agora sexta-feira e eu vou ter que separar um tempo para preparar esta reunião para que ela seja efetiva, tá? Fatores também como cansaço, desorganização, pouco caso, poderão fazer com que o cristão, mesmo atendendo ao chamado, utilizando-se de seus dons, experimente fracasso, tá? Então você pode ter o dom de profecia e pregar uma palavra, mas você não preparou essa palavra, não refletiu sobre essa palavra, e você pode ter um fracasso por conta disso, por causa de cansaço, porque ficou doente, porque não se organizou, enfim. Então,
não pense que o dom é uma varinha de condão que vem sobre você e que, independentemente do que você fizer, vai dar certo, tá? Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estive conversando, não vou nem entrar em detalhes, mas, por exemplo, eu conheci um pastor, tem muito sucesso no ministério, e eu conversando com ele, ele falou que ele tem muita vergonha, porque ele conhece pastores que são muito mais de oração do que ele, são muito mais de jejum do que ele, são muito mais pastores mesmo do que ele, mas que o Senhor tem misericórdia dele e, pela misericórdia do Senhor, o ministério dele tem tido grande sucesso, tem crescido, né? Ele tem influenciado na cidade do qual ele é pastor e assim por diante. Então, o que acontece? É verdade que existe uma misericórdia de Deus, é verdade que alguém que tem um dom, ele pode, por exemplo, por causa de uma situação que foi pego desprevenido, alguma coisa assim, exercer o dom dele com maestria. Mas o Espírito Santo que está na pessoa sabe se ele está fazendo isso de maneira relaxadamente ou não, tá? Então tem que ter um certo esforço da nossa parte, tá? Nós vamos ver isso em todos os textos bíblicos que nós abrirmos, tá bom? Um outro pressuposto importante é que a Bíblia diz que os cristãos eles devem buscar os melhores dons. Isso está em 1 Coríntios 12, 31. Se vocês lerem este versículo, vai estar dizendo, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó, busquem os melhores dons. E o que são os melhores dons? Então, existe uma hierarquia nos dons? Não, não existe hierarquia. Os melhores dons são aqueles que o corpo de Cristo tem falta, né? Porque os dons espirituais, eles não são estáticos, gente. Um cristão, ele pode, em um determinado ministério, em determinada igreja, servir ao corpo de Cristo com o dom de ensino, e, por motivo de mudança de cidade, se deparar, ir para uma outra igreja, se deparar com um corpo, uma igreja que já tem excesso de mestres, mas que necessita, por exemplo, de pessoas com aconselhamento, com pessoas com liderança para liderarem PGMs, com pessoas que fazem encorajamento, tá? Então, o cristão, ele não tem que se apegar ao dom. Ah, meu dom é o dom de ensino, e, portanto, eu tenho que exercer este dom de ensino. Não, porque isso muda. Isso muda. O Espírito Santo, ele é sábio, ele é maravilhoso. Se ele vai te mandar para um lugar que ali está com falta de pessoas de que exerçam liderança, por exemplo, ele vai te capacitar com o dom de liderança para você ser bênção naquele lugar. Lembra, o dom não é uma herança para você. O dom, lembra, é para você ser bênção no lugar onde você estiver, na igreja da qual você estiver. Lembra que o dom é para edificação da igreja. Ok, gente? Isso aqui precisa ficar muito claro. É daí que decorre, eu não sei se está na Bíblia, é muito falado, né? Que Deus capacita os escolhidos. Eu não sei se eu estou me colocando bem, porque dá a impressão, às vezes, que a pessoa, tipo, não tem o dom de cantar, por exemplo, né? Mas aí Deus pode capacitar, né? Pode. Vocês têm mais experiência, é essa a pergunta, mais ou menos. Pode. O Roberto, para você ter uma ideia, ó, tinha um moço que se converteu na nossa igreja e quem cresceu fora da igreja geralmente não sabe cantar, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que cresceu numa família normal, onde não havia um interesse por música, onde as pessoas não cantavam, que ele não ia na igreja. E aí lá na igreja você sabe que é um lugar que canta muito, as criancinhas desde pequenas estão aprendendo a cantar, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, Elvis Presley, Whitney Houston, um monte de cantores famosos americanos começaram na igreja, tá? Por quê? Porque aprendem a cantar na igreja. Então, nós tivemos um caso de um irmão chamado Pedro Gastaldo, que ele se converteu na nossa igreja em torno de 26 anos. Ele estava se formando em veterinária, tá?
e ele começou a se sentir chamado para cantar, mas ele era muito desafinado. E na época ele namorava a minha cunhada, portanto, ele era candidato a ser meu cunhado. E como eu tinha liberdade para ele, com ele, e ele veio falar que ele queria ministrar, eu falei para ele, ô Pedro, não tem a menor condição de você cantar. Meu querido, você é desafinado. Eu tive que ser muito sincero com ele. Você é desafinado, você perde o tom, você perde o tempo, tal. Aí ele virou para mim e falou assim: não, você não está entendendo. Eu não quero cantar. Eu sei que eu sou desafinado. Já entrei numa aula de canto, mas eu quero ministrar. Aí teve um culto que a gente fazia de jovens e tal, e eu falei assim: ah, vamos fazer uma experiência, vai. Aí coloquei ele para ministrar. Meus irmãos, pensa na ministração, usadíssimo por Deus. Então, o que que ele fazia? Vocês sabem que o ministro geralmente canta alguma coisa, né? Ali junto, tal, né? Sejane canta, Otávio canta, Giane canta, a Marina canta. A Marina é formada pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? E tem outros cursos de música também e tal. E então, é uma pessoa extremamente capacitada, mas e todos eles cantam, mas o Pedro Gastaldo, ele fazia o seguinte, ó, ele cantava fora do microfone, ficava cantando, ninguém ouvia ele e tal. Quando ia ministrar, ele trazia o microfone à boca e aí ministrava. Acabava de ministrar, ele tirava, outros cantavam e ele ficava lá, tal, cantando fora do microfone. Só que Deus foi trabalhando no coração dele de uma forma que este cara virou o principal tenor da igreja. Cantava muito bem. Numa época que não tinha o Edson, numa época que não tinha o Samir, numa época que não tinha o Pedro Marion, né? Então, ele fazia toda a diferença no louvor e Deus abençoou ele demais. Hoje, depois que ele casou, ele acabou, a esposa não se adaptou na nossa igreja, tal, e ele foi para a CCJ. E lá na CCJ ele é ministro. É lá que tem uma escala cumprida. Acho que ele exerce o ministério lá umas 4 vezes por ano, 5, 6 vezes no máximo, onde ele então exerce o dom de ministro e está ministrando em outra igreja. Então, é um exemplo, Roberto, da capacitação que o Espírito Santo dá a uma pessoa. Porque eu vou falar uma coisa, é difícil, é verdade que uma pessoa pode aprender a cantar, é verdade, mas é uma coisa muito difícil, porque a pessoa não está acostumada a cantar, ela não cantava, ela não queria saber, e de repente Deus dá um chamado para aquela pessoa para cantar, para ministrar, e capacita ela ao ponto dele virar e cantar muito bem, ok? Não sei se eu fui claro. Gente, vocês estão aí ainda? Perfeito, para mim tá perfeito. Beleza. Obrigado. Então tá bom. Sim, Joia. Ô, Então tá pastor, mas bom. isso não significa que a gente perde, né, o outro dom? Ou a gente fica trocando? A gente Ou troca. acumula? A gente troca. A gente pode. Tudo isso que você falou pode acontecer. Nós podemos Tá. acumular. Então, por exemplo, um pastor que inicia uma igreja, ele tem que ter muitos dons, o Renan. As pessoas que estão começando numa igreja que está sendo plantada, não só o pastor, elas têm que ter muitos dons, tá? Porque tudo é necessário. Então, não se trata só de muito trabalho, mas de muito exercício de dom espiritual. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós nos convertemos, Sejane estava junto, tal, e pelas igrejas onde a gente passou, Sejane foi convidada uma vez para ser líder de jovens numa igreja, ela não aceitou. Depois ela foi convidada para dar aula para crianças, ela não aceitou. E ela dizia, mas ela tinha pavor. Ela chegava a dizer o seguinte: não dou conta nem dos meus filhos, vou dar conta do filho dos outros. Só que quando a gente iniciou a IBACE,
e começou a chegar muitas crianças, ela olhou aquilo e o coração dela se condoeu. E na primeira semana ela foi sem saber o que ela ia fazer. Na segunda semana ela já sabia o que ela estava fazendo. Na terceira ela aperfeiçoou. E a quarta tinha uma irmã junto com ela, chamada Márcia, que ajudou muito nesse processo. E a CG desenvolveu muito. Então, eu tô falando de alguém que tem o dom de liderança, porque ela lidera a parte do Ibace Kids, alguém que tem o dom de ensino, porque ela dá aulas, tá? Sem nunca ter sido professora, estou dando um exemplo para vocês, tá? É, o dom de mestre, porque ao ler a Bíblia para ensinar, ela aprendeu demais, ok? Então você vê que os dons eles podem ser acumulados desde que eles forem edificar, não é para status da pessoa, mas é porque aquele corpo precisa daquela edificação, e os dons eles têm que ser adaptados àquele corpo que você está inserido, tá? Então, se a pessoa ficar, porque meu dom é ensino, e naquela igreja não tem vaga para ele ser professor, ou ele vai exercer muito pouco, né, o ensino naquela igreja, ele vai ficar marcando passo. Deus tem outras coisas para aquela pessoa, porque o corpo de Cristo tem muitas necessidades, gente, tá? Então, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito. O dom espiritual é algo espiritual, tá? Que eu preciso estar ali. Um outro Certo. pressuposto importante é o seguinte: todo cristão possui funções universais que são inerentes à vida cristã e que devem ser feitas. Mas, embora nem todo cristão tenha o dom de evangelismo, todo cristão deve evangelizar. Embora nem todo cristão tenha o dom de contribuir, todos devemos fazê-lo. Nem todo cristão tem o dom da fé, mas todo cristão deve confiar em Jesus em toda a situação da vida. Nenhum cristão deve se esconder atrás da desculpa de não possuir um determinado dom para justificar o não cumprimento das funções universais de todos os cristãos, porque o Senhor Jesus lhe deu ordens, né? Vão, façam discípulos, batizando no nome do Pai. Ele falou para todo mundo isso aí, tá? Todo mundo tem que ter fé. Olha, nós somos salvos por meio da graça, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não, todo mundo tem que ter fé. Mas qual é a diferença quando alguém exerce o dom nessas questões? Então, por exemplo, uma vez eu fui numa igreja, lá em Niterói, primeira igreja batista de Niterói, muito tradicional, tradicional até dizer chega. Tinha um senhor velhinho, que eu não lembro o nome desse pastor, não conhecia esse pastor, eu tinha acabado de me converter, queria levar minha mãe nessa igreja e tal, e nós fomos lá, e aquele senhorzinho, aquele pastor bem velhinho, ficou pregando assim, ó. O tema não esqueço até hoje. A diferença entre Maranata e Anátema. E ele mandava esse lado aqui, fica em pé, diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí todo mundo gritava. Agora esse lado de cá, igreja lotada. Esse lado de cá, diga anátema, maldito. E ele ficou, sei lá, 40 minutos fazendo isso. E eu não me continha no meu banco. E eu estava, meu Deus, que pregação ruim, que coisa ruim isso aqui. Deus me livre. Bem no dia que eu trago minha mãe, acontece isso aí. Aí, no final, ele vai e fala assim: você que quer aceitar Jesus, vem à frente. Eu quero te dar uma oportunidade de você vir à frente, levante sua mão e vem à frente que nós queremos orar por você. Gente, foi mais de 50 pessoas lá na frente para aceitar Jesus. Quer dizer, é dom. É algo que vem da parte de Deus. Não tem explicação. Quem viu, por exemplo, alguma pregação do Billy Graham já faleceu. Ele lotava estádios.
Mas se você ouvisse a mensagem dele, não era uma mensagem muito elaborada, não era uma mensagem muito profunda, não era uma mensagem, era uma coisa assim, média. Mas no final ele falava: e vem à frente, porque Jesus está de braços abertos te chamando. Gente, ia centenas e centenas e centenas de pessoas iam à frente aceitando Jesus. Então, a gente vê que estava sendo exercido naquele momento um dom espiritual, tá? Por exemplo, todos nós devemos contribuir para a obra de Deus para que ela avance, para que ela se desenvolva. Não adianta a gente ficar com essa história de que, é, sabe, que a igreja não precisa de dinheiro. Precisa sim. A igreja tem que crescer, a igreja tem que ir para frente. E tem muitas coisas que precisam ser feitas e que dependem de dinheiro, tá? Então, todos nós contribuímos, todo cristão deve contribuir, mas existem algumas pessoas que têm um dom. Por exemplo, quando estávamos fazendo ali o berçário, aquelas salas ali do canto, aquilo foi orçado em 15 mil, mas a gente estava gastando 30 para fazer aquilo lá, porque obra é assim, né? É um negócio absurdo. E um belo dia, o Matheus ajudava a gente na secretaria, e ele me ligou e falou assim: pastor, tem uma coisa estranha aqui na nossa conta. Depositaram 15 mil reais na conta. E é um número esquisito. Número. Assim, Mateus, será que estão dando algum golpe, fazendo alguma coisa? Não é possível. Aí eu pedi para olhar, né? Porque o Mateus ele conseguia ver o extrato e tal. E realmente foi confirmado que entrou esse valor. E depois, uma pessoa entrou pelo WhatsApp do Mateus e mandou para ele o comprovante, um número nada a ver. Um número lá dos Estados Unidos, eu não lembro o estado qual que era, mas uma pessoa que tinha visto pela internet e sentiu no coração de fazer aquela doação e fez. Isso é um dom, gente. Isso é um dom. Por exemplo, eu sei porque neste caso a pessoa às vezes me manda o comprovante, tá? Pessoa que não frequenta a nossa igreja, não vem na nossa igreja, e quando a gente está assim com a conta quase zerada, essa pessoa ela faz um depósito e manda o comprovante e tal. É dom, entendeu? Todos contribuem, mas existem algumas pessoas que são chamadas à contribuição. Assim como Jesus tinha as mulheres que ajudavam ele a sustentar, quer dizer, qual era o dom delas? O dom delas era andar com Jesus e sustentar Jesus e os discípulos, os apóstolos, na obra que eles estavam fazendo, tá? É um dom que as pessoas às vezes não querem, mas que é extremamente importante, tá bom? É, Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fica vigiando a vida dos missionários e quando ela percebe que um ou outro missionário tem alguma dificuldade financeira, ela entra com provisão na vida daquela pessoa. É um dom. E nunca é valor pequeno, valor alto. Ela entra e entra ajudando bastante, tá? Ou seja, isso aí é um dom, tá? A fé, olha, tem muita gente que tem fé. Aliás, nós temos que ter fé, porque nós somos salvos pela graça por meio da fé, então todos nós devemos ter fé. Mas existem algumas pessoas que, diante das dificuldades, diante das coisas, a fé dela transborda, a fé dela inspira outras pessoas. Isso é dom. Ela declara e acontece. É dom, ok? Então, a gente não pode. Eu não vou contribuir porque esse não é meu dom. Para, isso é desculpa. Eu não vou falar de Cristo para ninguém porque esse não é meu dom. Para, isso é desculpa. O Senhor deixou ordens para a gente. Nós temos que cumprir a ordem. Agora, temos que nos conformar que algumas pessoas vão ter um desenvolvimento maior a respeito dessas coisas, tá? Bom,
Outra coisa importante, quando vocês descobrirem o dom de vocês, é que vocês não façam a projeção de dons, tá? Porque a projeção de dons é algo muito problemático no corpo de Cristo. Um cristão que tem o dom de evangelismo, por exemplo, não pode querer exigir que o outro cristão tenha o mesmo envolvimento com o evangelismo do que ele. Quando isto acontece, é problema na certa. Então, por exemplo, vocês vão ver, às vezes, na igreja, pessoas muito empolgadas com o evangelismo. Aí marcamos lá no sábado de manhã para a gente evangelizar o bairro. E ele vai todo animado, chega lá, tem mais dois ou três só, o restante não veio. A pessoa fica revoltada, mas por que que o povo não veio no domingo de manhã, não veio no sábado de manhã para evangelizar? Porque para ele, a alegria dele é fazer aquilo. Só que ele acha que todo mundo tem que ter a mesma alegria que ele tem quando ele faz aquilo ali, tá? A mesma coisa é o mestre. O mestre ama estudar a Bíblia, ama ler a Bíblia. Todos nós devemos ler a Bíblia, mas o mestre, ele vai se aprofundar demais na leitura, ele vai complementar aquilo, ele vai ver outros textos que corroboram com aquilo, ele vai, né, ele vai ter muita alegria. E o outro irmãozinho, ele faz meio por obrigação, ele faz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele começa a ler, já dá sono, ele começa, mas ele está tentando. Todos nós devemos ler. Porém, algumas pessoas que têm o dom vão ter a alegria de fazer aquilo, tá? Então, nesse sentido, tá? Quantos dons existem? Não há uma lista esgotada de dons em lugar nenhum na Bíblia. Apesar disso, há alguns textos que vão citar claramente certos dons espirituais. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora é tarefinha para vocês. Vocês têm essa lista aí na apostila, Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 8 a 10 e versículo 28, Efésios 4, versículo 11. Tem vários outros, mas esses são os principais. Eu quero que vocês leiam esses textos, primeiro Romanos 12, 6 a 8, e vocês vão escrevendo na coluna quais os dons vocês encontram aí no texto. Mesma coisa, 1 Coríntios, depois, e depois Efésios. Podem fazer, viu, gente? E podem abrir o microfone que vocês vão perguntando. Qualquer coisa eu vou respondendo. Estão me ouvindo? Falem sim, por favor. Sim. Joia. Sim, pastor. Sim, Estou ouvindo, sim, pastor. yes. Estou ouvindo. Joia. Então, Romanos 12, de 6 a 8. Vou ler aqui junto com vocês, tá? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, esse é um. Aí percebam, né? Use na proporção da sua fé. Então você vê que alguns dons dependem de outras coisas. Então a profecia depende da fé da pessoa. Aí outro. Se o seu dom é servir, sirva. Isso aqui é o dom de auxílio, dom de servir. A alegria da pessoa é servir dentro do corpo de Cristo. Se é ensinar, ensine. Aí está falando do dom de ensino aí. Se é dar ânimo, que assim faça. Na Bíblia de Almeida vai estar dizendo exortação. Então você pode colocar dar ânimo.
uma palavra que anima as pessoas, uma palavra que faz as pessoas. É que eu gosto mais de exortação, porque exortação ele dá o. Pastor, dá licença um pouquinho. A gente vai encontrando e vai escrevendo a Vai relação dos dons? encontrando e vai escrevendo. Aí na tabela da apostila. Depois ele fala, né? Se é contribuir, contribua generosamente. Aí ele está falando do dom de contribuição. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Pode botar lá, liderança, é outro. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Misericórdia. Depois nós vamos ver o que cada um desses significa. Se é dar ânimo, se é dar ânimo, é ânimo, É dar ânimo. Põe dar dar ânimo. Dar ânimo. O que é isso? A pessoa está desanimada na fé, desanimada com alguma coisa na vida, ele conversa com a pessoa anima ela muda, né? Ela vai para frente, ela esquece aquela depressão, aquela coisa que está para trás, deixa para trás. São pessoas que você conversa com ela, você sai transformado daquela conversa. É um dom. Vocês vão falar assim, mas isso não precisa na igreja? Claro que precisa. Quantas vezes nós temos irmãos que estão abatidos, tristes, sem esperança? Alguém já abriu 1 Coríntios 12? Sim, já estamos lá. Sim, Joia! O sim. que você achou aí, Renan? A gente estava até debatendo aqui se a parte inicial do 8 já falava sobre os dons ou se os dons começavam só no 9. Mas aí a gente entendeu que sim, que a partir do 8 a gente já tem ali palavra de sabedoria Isso, como um tipo de dom, palavra de conhecimento, isso, fé, dons de curar, isso, dons para operar milagres, ok, profecia, que aí repete o que ele já falou em Romanos, né? sim. Discernimento de espíritos, Nossa, variedade tão de línguas, importante. Isso, e a interpretação delas também. isso. Muito bem. Vocês acompanharam aí com o Renan? Então ficou palavra de sabedoria 1, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Ok? E Efésios 4, gente? Alguém já abriu? Eu. Joia. O que foi achado aí? Apóstolos, então pode botar apostolado, profecia, evangelismo, pastorado, ok? Mas tem muitos mais dons na Bíblia, tá? Esse aqui só para vocês terem uma ideia. Todo mundo marcou? Podemos avançar? Sim, Alguém que não puder, fala não. Não. Você está em qual, Miriam? Eu estou aqui no 1 Coríntios. Ok. Você marca A assim, ó. palavra, a sabedoria, já escrevi. Tá, é 1 Coríntios 12, versículo 8. É, Então tá lá, ó. a, ou- Palavra a de outra, sabedoria
O outro, palavra de conhecimento, marca embaixo. Depois, no versículo 9, fé. Perceba que todo cristão tem que ter fé, mas aqui está se tratando de um dom. É, Dom de dom curar. de cura, Isso. Operação de milagres. Profecia. Discernimento de espíritos. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. variedade de línguas Isso. E e interpretação de línguas. interpretação de línguas? Isso. Conseguiu? Sim. Obrigado, pastor. Imagina, agora Efésios 4, ele está falando de dons que equipam a igreja, né? E aí ele vai falar no versículo 11, dom de apóstolo, pode botar apóstolo, não tem problema. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres. Ok? Conseguiu? Sim. Joia. Então, gente, vamos lá pro. Vamos continuar, tá? Como descobrir seus dons? Então, você tem que fazer isso não só com técnica. Lembra, você não pode. Nós vamos estar usando estratégias que têm a ver com verde, estratégias que têm a ver com vermelho, estratégias que têm a ver com azul, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você precisa entender que nesse processo, quem te concede dons é o Espírito Santo. Então, você tem que orar, pedindo orientação sobre os dons que ele te deu. A partir de agora, a oração na sua vida tem que intensificar. Inclusive, eu vou orientar vocês para vocês responderem o questionário e vocês vão fazer isso com calma, não agora. Vocês vão fazer com calma na casa de vocês, durante a semana, até que na semana que vem nós vamos conversar sobre o resultado da pesquisa de vocês, ok? Então, você não pode entender daqui para frente que você vai estar apenas executando técnicas para a descoberta dos seus dons. Esse processo ele deve ser totalmente guiado pelo Espírito Santo, com atenção humilde à sua voz, a voz do Espírito. Um dom espiritual é dado para ser exercido. Qual sua motivação em descobrir seus dons? Matar sua curiosidade? Será que você quer descobrir teu dom porque você acha que isso vai te conferir algum status? Então tá tudo errado, tá? A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 10, 4, versículo 10, mas tem outros lugares também que falam isso, que os dons são dados para a gente servir. Está aí na apostila. O mito é mito achar que o exercício dos dons deve ser acompanhado de sacrifício. Ao contrário do que muitos pensam, exercer dons dados por Deus na execução de um chamado traz alegria ao cristão. Alegria, satisfação, tá? Vamos lá. Experimente. Depois que você descobrir seus dons, você vai experimentar o mais que puder. Tarefas na busca daquele que lhe traz satisfação e reconhecimento, que às vezes o dom ele precisa ser exercido para você mesmo se descobrir. Vocês vão descobrir que vocês têm dons que vocês não sabiam que vocês têm. E para vocês descobrirem estes dons, alguns já vão saber alguns dons que possuem, outros vão descobrir aqui, tá? Então, você tem que exercer tarefas que tenham a ver com o seu dom, tá? Sem você colocar seu dom em prática, não dá para saber se você possui ou não. Ou seja, tem que estar na igreja, tem que ser membro de uma igreja, tem que estar exercendo, tá? Porque senão, só um minutinho, gente, que está acabando minha bateria aqui do celular, do computador, só um minutinho.
Muito bem. Tá? Então, seu dom, ele deve ser comumente reconhecido pelas outras pessoas. Converse com seu pastor, com o líder do seu PGM, irmãos que estão mais próximos de você, pessoas que sejam mais experientes na fé, sobre as impressões a respeito dos seus dons, e eles poderão lhe apresentar opiniões muito valiosas a respeito do seu dom e te ajudar a descobrir seus dons, tá? Então, vamos para o questionário, tá? Vamos para o questionário. São 180, se não me engano, questões, tá? 180 e poucas questões. Vocês vão responder isso com muita calma, com oração, né? Se você tiver tempo hoje, comece a responder hoje, senão você vai descansar, amanhã você acorda a hora e começa no horário que você tiver a responder. Aqui é muito simples, tá? Então, por exemplo, a primeira pergunta está lá em cima, ó. Sinto-me realizado ao. Aí a pergunta 1. Desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Alguns de vocês, está vendo ali, ó, primeira coluna? Muitíssimo, eu me sinto muitíssimo realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos. Se for muitíssimo, você vai fazer um X ali no quadradinho do muitíssimo. Beleza? Vamos supor que você não fique muitíssimo realizado em desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Então, o que você vai fazer? Talvez seja, olha, eu gosto, mas não é muitíssimo, é muito, eu gosto muito. Você vai fazer um X no muito, ok? Vamos supor, sinto-me mais ou menos realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Lembra, tem a ver com a igreja, não tem a ver com a sua vida, tá? Tem a ver com a igreja. Você se imagina muitíssimo realizado em fazer isso? Muito realizado ao fazer isso? Mais ou menos realizado ao fazer isso? Pouco realizado ao fazer isso ou nada realizado?